Oi, Ana, tudo bem? Oi, Luana, tudo jóia? Tudo bem contigo? Tudo bom? Não, super obrigado aqui por aceitar esse convite para esse podcast. Eu tô super animada para nossa conversa. Sei que tem muita coisa boa para você contar. Mas antes disso, eu queria me descrever, né? Eu sou uma mulher branca, uso óculos bem quadrados, de armação escura, meu cabelo é castanho, eu estou usando brincos de argola e uma camiseta listrada. Ai, ótimo. Olha, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje. Eu vou também aproveitar para agradecer, né, e me descrever aqui para as pessoas. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro, os olhos castanhos também, não uso óculos e estou com um blazer rosa e uma blusa branca. Ai, maravilha. Bom, a gente já começa aqui com um currículo incrível da Ana, que ela mesma me disse que não coube, então, gigantesco, só para vocês terem uma ideia. A Ana, apesar de super jovem, a Ana é advogada, formada pela Universidade Federal Fluminense, professora de MBA de Finanças Verdes e Sustentáveis no Mackenzie Hill, supervisora do Field Programs da Fundação Getúlio Vargas, mestranda em Direito Constitucional da UFF, também ali Federal Fluminense, pós-graduada em Direito Administrativo e Licitações, pós-graduada em Direito Digital e Compliance, membro da LACLIMA, associada da ABDEM, que é a Associação Brasileira de Direito de Energia e do Meio Ambiente, e da ADMIN, Associação para o Desenvolvimento do Direito da Mineração, e ainda é ganhadora de 3 prêmios em níveis nacional. E isso porque não acaba por aqui. Agora, depois desse currículo incrível, Ana, eu quero começar descobrindo tudo. Me conta um pouquinho sobre a sua história, como que você chegou até aqui, como que você conseguiu um currículo incrível desse, sendo tão jovem e tendo a história que você tem, que é muito bonita. E para quem não sabe, a temática de hoje ainda é ESG, mas a gente vai falar sobre lideranças femininas dentro de ESG. Então, hoje vai ser um pouquinho mais específico e a gente vai cruzar bastante aqui com a história da Ana, que eu acho que faz total sentido. Combinado. Bom, antes de começar aqui, eu quero deixar claro que eu não vim para poder romantizar a questão de dificuldade, não deveria ter sido tão difícil como foi, mas que, assim, apesar das adversidades, é realmente possível conseguir, e as dificuldades elas te tornam mais resiliente, mais forte, né? E o principal propósito de eu estar aqui me disponibilizando para poder gravar esse podcast é para poder ajudar outras pessoas que passaram, que passam pela mesma situação, ou então para inspirar pessoas também a buscarem a questão do seu desenvolvimento pessoal e tentar investir na liderança, no ISD. Bom, eu já adianto duas coisas para quem está ouvindo aqui nesse podcast. Primeiro, é que você é mais forte do que você pensa. E pensa assim, tudo que você já passou para estar ouvindo esse podcast hoje aqui. E a segunda informação que eu trago para vocês é: seja protagonista da sua própria história. Porque além de um sonhador, você precisa ser realizador da sua jornada aqui na Terra. Então, além do plano das ideias, é preciso sair e executar para que eles funcionem na prática e possam impactar não só a sua vida, da sua família e daquelas pessoas que tanto estão ao seu redor e precisam também. Enfim. Bom, vou começar a contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. É, e antes de tudo, eu venho dizer também que, sabe aquela família de comercial de margarina, bem estruturada, com pai, mãe, os filhos ali tomando um café da tarde ou um café da manhã? Bom, essa família nunca foi a minha. Não, não é a realidade também de muitas crianças aqui no Brasil e pelo mundo. Os meus pais, eles nunca moraram juntos e a minha mãe teve que enfrentar a maternidade solo. Nós já passamos por situações muito difíceis, assim. Já moramos em comunidades, eu estudei em colégio público e eu tinha uma defasagem na base educacional muito forte. Então, é, foram necessários alguns malabarismos que eu vou explicar ao longo da minha história aqui para vocês. E uma coisa que eu tenho para trazer eu sempre tive muita força de vontade, muita dedicação. É,
até que eu estava numa escola pública do município que eu morava, e eu fui vista por uma professora que era coordenadora num colégio particular, e ela falou, me convidou para poder fazer parte dos alunos bolsistas da instituição. E lá nessa instituição, eu me deparei com pessoas que tinham uma base muito forte, que já sabiam inglês, que sabiam ler, escrever, a parte gramatical, a parte de matemática, de contas, muito bem, assim. E eu não tinha essa bagagem igual a eles. E até que teve um professor, numa aula, que virou para mim e falou, não foi na frente de todos, foi no privado, assim, comigo, né, no canto, falou, olha, eu acho pouco provável de você conseguir passar desse ano, porque você tem uma defasagem muito grande, você não sabe, por exemplo, o que que é um verbo, não sabe a diferença do que é um sujeito. E nessa série que você tá, eu estava na sexta série, sétimo ano, já deveria ter toda essa base. E eu poderia ter encarado isso de duas formas, né? A primeira seria me inibir e acreditar que aquilo não era para mim. A segunda é levar aquilo como um desafio. E eu fiz isso como um desafio. Eu estudei muito mesmo naquele ano, logo que eu saí do colégio público. E eu me dediquei, consegui melhorar minhas notas, aprender o que era verbo, aprender o que era uma fração. E no final do ano, aquele professor virou para mim e falou que eu era diferenciada, que eu era muito esforçada, e pediu desculpas por ele ter duvidado da minha capacidade. E aí eu virei para ele, eu falei que tudo bem, que eu desculpava, mas que eu pedi para ele nunca mais fazer isso com ninguém, porque eu reagi de uma forma positiva, mas poderia ter acontecido com outro aluno que tivesse vindo de um colégio público também e que não fosse levar da mesma forma e pudesse desistir do sonho dele. E eu acredito que ele tenha aprendido com isso. E eu não acho também que eu seja uma pessoa extraordinária, nem nada do tipo. Mas eu entendo que a, a pessoa, quando ela não nasce num berço de ouro, ela não tem tantas oportunidades assim. Então, as oportunidades que aparecem, elas precisam ser realmente aproveitadas. Elas precisam. A gente precisa fazer valer cada oportunidade que a gente tem. E nesse contexto, no ano seguinte, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 12 anos, e eu fui morar com os meus tios. Eles me deram base para poder conseguir me restabelecer na vida, e eu fui bolsista num outro colégio, num outro município, porque minha família é da cidade aqui do Rio de Janeiro. E tinha aquela questão, principalmente a minha autocobrança, mas também tinha aquela cobrança externa, porque as bolsas, elas são anuais, elas não são até você terminar o seu ensino fundamental ou o seu ensino médio. Então, eu precisava me dedicar muito o ano inteiro para conseguir mostrar que valeria a pena eles continuarem financiando, de certa forma, a minha educação, mesmo que uma porcentagem e tudo mais, para que eu pudesse continuar, permanecer naquela instituição e seguir mais um ano ali. Então, eu fiz de tudo um pouco para poder montar as minhas bolsas. Eu fiz várias Olimpíadas, até a Olimpíada de Astrofísica eu já fiz. Eu dei monitoria também, voluntária, para uma turma de alunos que vieram de colégio público. Esse colégio, como era bem maior do que aquele outro que eu tinha estudado com bolsa primeiro, eu tive a oportunidade, eu falo como se fosse uma oportunidade, porque eu me senti muito privilegiada de poder ser a pessoa que estava recepcionando ali aqueles alunos que passaram pela mesma situação que eu tinha passado alguns anos atrás, sabe? De sair, de migrar de um estudo educacional com muita lacuna, com uma defasagem, né, grande, e ir para um colégio mais forte, robusto, com um ensino de qualidade e mais aprofundado, enfim. Então, eu fiquei um ano ali auxiliando eles no primeiro ano, tirando as dúvidas e ouvindo também as dificuldades deles. E foi um ano de muito crescimento, assim, muito crescimento mesmo. Eu entrei nesse colégio que eu fiquei por 4 anos, eu entrei lá no nono ano, e desde quando eu entrei, me falaram: olha, você tem que mirar numa faculdade pública, porque até então eu nunca tinha ouvido falar em faculdade pública.
E lá eles me explicaram o que era uma faculdade pública, que você podia fazer o ensino superior sem pagar e tudo mais. E eu falei, nossa, eu preciso disso, porque eu não vou ter condições de pagar uma faculdade boa, né? Então, assim, eu comecei a estudar focada desde o nono ano para passar nessa tal universidade pública que falaram para mim que ela existia. E aí eu fui aprovada em 6 vestibulares para universidades públicas. Que demais, Ana. Nossa, assim, incrível, incrível te ouvir e eu compartilho muito da sua história, né? Assim, a escola pública, ela realmente deixa muito, muito a desejar, né? Isso não quer dizer que são 100% das escolas públicas, mas a grande maioria. Então, é muito comum a gente se formar e sair do ensino médio com a sensação de que a gente não aprendeu tudo e só descobrir isso durante a vida, né? Durante um vestibular, durante o mercado de trabalho. Isso é um dado, né? Eu vou falar em todos os podcasts, vou falar sim, né? Mas o PISA está aí para isso. Para quem não conhece, PISA é uma avaliação internacional, né? Que mede a educação de base nos países. É aplicada para jovens de 15 anos, estão concluindo o seu ciclo básico. Aqui no Brasil, ensino médio. Infelizmente, os resultados assim são assustadores, né? Em 2022, a gente tinha que mais de 97% da população se encontrava entre os níveis 1 e 3, sendo que o PISA tem 6 níveis. Isso quer dizer que as pessoas estão se formando desse ensino médio sem saber fazer uma conta simples de matemática e sem conseguir interpretar um texto. Então, essa sensação que eu tive quando eu saí da escola, a sensação que você teve quando saiu da escola, né? E você vê depois na prática, né? Estando numa escola melhor e dando aula para pessoas de escolas públicas, ela não é só uma sensação ou um dado isolado, ela é um dado a nível Brasil. E um dado extremamente preocupante, né? Então, é muito inspirador ver pessoas como você, né, que tiveram ali uma trajetória difícil, né? Infelizmente difícil. Eu acho importante a gente não romantizar isso, mas também saudar, né, quando as pessoas conseguem passar por esse tipo de situação e conseguem concluir ali os seus projetos de vida, né, trilhar, acho que concluir é muito difícil porque a gente não para de sonhar, mas quando a gente consegue alcançar os nossos objetivos, inspirar pessoas, eu acho que esse é um feito muito grande, assim. Então, já começo aqui parabenizando pela sua trajetória e tenho certeza que o fato de você ter dado aula, monitoria, não foi só benéfico para você, porque eu sei que tem esse sentimento de gratidão, né, de ajudar o próximo, assim como qualquer ação de voluntário, mas com certeza causou muito impacto em quem recebeu. Eu sei que o fato da professora ter te olhado ali e ter te identificado deve ter sido a mesma sensação que o seu aluno deve ter sentido em te ouvir ali dar aulas, né? Então, isso é muito lindo de ver, né? E me conta uma coisa, você me trouxe a sua trajetória, né? A sua trajetória foi difícil, né? Uma criança, né, ouvir isso de um professor, né, né, assim, suspeitar ali sobre a sua potencialidade. Acho que já não basta o mundo dizendo para você isso o tempo todo. Você ouvir de alguém, de um educador, é muito forte, né? Assim, mãe solo, né? 11 milhões de mães solos no Brasil, então tem toda uma questão em volta disso. Você ouvir isso, você perder a sua mãe muito nova, né? Isso tudo foi um baque e você usou tudo isso como combustível, né? Então, o que que você dá assim de o que que você usou para te motivar, né? Qual que é a sua dica assim que você passaria para quem tá nessa trajetória conseguir superar e usar isso como um combustível também? Certo. Então, eu antes de responder essa pergunta, eu queria falar só um pouquinho sobre o meu contato com o mundo ambiental, porque aí depois, quando eu terminar isso, eu consigo trazer essas dicas com mais bagagem ainda. Eu acho que vai ser mais rico para nossa conversa, pode ser? Não, conta super. Eu tinha anotado aqui, acabei pulando porque eu fiquei curiosa já, mas me conta. Não, tranquilo. Muito obrigada. Bom, o meu contato com o mundo ambiental começou ainda quando eu era adolescente, porque a revista, o jornal O Globo, na verdade, tinha uma revista toda terça-feira sobre meio ambiente.
E o meu tio, ele sempre assinava esse jornal e toda vez que vinha essa revista eu ficava guardando toda terça-feira para poder ler, porque eu sempre fui muito encantada com a parte do meio ambiente. Eu sempre entendi que se o meio ambiente ele não existir, nós seres humanos não temos como sobreviver, não temos como continuar a nossa existência também. Então, eu sempre fui muito entusiasta do meio ambiente e no ano de vestibular eu fiz o vestibular, passei para engenharia florestal na Rural, em Seropédica, no Rio de Janeiro. E foi quando eu tive assim o meu real primeiro contato prático com a área florestal, de meio ambiente, enfim. E só que assim, nas aulas eu percebi que que eu realmente ia gostar era da parte regulatória e não tanto da parte do engenheiro florestal de campo, sabe? Então eu percebi que eu precisaria migrar de curso, precisaria ir para o direito. Então eu participei, na época era o SISU, e aí eu fiz o SISU no meio do ano e fui para direito na UF, para poder pensar já na questão do direito ambiental. Então, quando eu entrei na UF, para fazer direito, eu já pensei assim, nossa, o que eu preciso é, saber para poder ter mais conhecimento sobre o direito ambiental. Então, eu fui perguntando lá para professores, para a coordenação, o que tinha de direito ambiental na faculdade, eu lá no meu primeiro período. Aí me informaram que tinha uma disciplina chamada Direito Ambiental. Me recomendaram um professor, fui falar com o professor. Ele falou também da existência de um grupo de pesquisa na parte do direito ambiental. Só que essa disciplina, ela só é lecionada lá na grade no sexto período. E só poderia entrar no grupo de pesquisa a partir disso. E eu estava no primeiro. Só que eu não olho para os problemas como um impeditivo. Eu tento pensar em como eu vou solucionar aquilo ali. Então, ao falar com esse professor, eu pedi se eu poderia participar como ouvinte, já que eu não podia entrar ainda no grupo de pesquisa. Eu ficava quietinha ali na sala, ouvindo para aprender e tudo mais. E ele conversou com a outra professora coordenadora. Na época, ela autorizou e eu tinha tanta vontade de querer fazer as coisas, querer fazer acontecer, de participar, que acabou aparecendo uma oportunidade para auxiliar no evento que ele estava organizando e eu abracei aquilo, fui eu com os ofícios do grupo de pesquisa para tentar patrocínio e comecei a produzir também dentro do grupo de pesquisa. Acabou que eles liberaram a partir disso que outras pessoas antes do sexto período pudessem participar do grupo. Então, hoje tem gente que consegue entrar no grupo no primeiro período e isso é muito bom para o direito ambiental. Bom, e outra dificuldade que eu passei, né, dentro dessa questão inicial da minha carreira para conseguir ter acesso à questão do direito ambiental, principalmente na prática, era que a universidade que eu estava, ela era do interior, ela não era do campus principal. Então, para eu conseguir um estágio na área do direito ambiental, eu precisaria vir para o Rio Capital. Então, dependia de uma transferência interna, de abrir vaga. Eu fiquei 3 anos no campus do interior, até que abriu vaga para o campus principal. E assim eu fiz. Eu participei do processo seletivo interno, passei na transferência interna e desde então comecei a procurar estágio na área do direito ambiental. Eu sempre fui muito planejada nos meus sonhos, nos meus objetivos. Então, eu tinha feito uma série de coisas dentro desses 3 primeiros anos da faculdade para que eu pudesse ter um currículo, no mínimo, assim, competitivo com o pessoal que já começava a estagiar desde o primeiro período da capital. Então, eu participei de grupo de pesquisa, participei de centro acadêmico, participei de empresa júnior. Inclusive, dentro dessa empresa júnior tinha um projeto muito legal com agricultores familiares e
a gente conseguiu organizar a venda dos produtos desses agricultores familiares dentro da universidade. Depois o projeto deu tão certo que a prefeitura do município lá acolheu o projeto e ele continua funcionando, rodando até hoje lá. E esses produtores rurais conseguiram a sua devida atenção, respeito e direitos ali para conseguir fazer a sua renda, a sua subsistência e ter uma qualidade de vida melhorada de forma sustentável, né? Porque toda a plantação deles era orgânica, ainda Que é, né? demais. Nossa, que demais. Muito legal. Mas é verdade. Mas voltando aqui, é, eu tenho também como é que eu posso explicar? Algo para acrescentar aqui. A graduação em si, a gente tem muita ideia de que, se eu passar numa faculdade pública, pronto, já venci na vida, deu tudo certo. Só que quando a gente entra lá, entrar é difícil, sair parece assim impossível, Luana. Nem me fala, Ana. Nem me fala, porque Parece eu tô nessa impossível. fase. Exatamente, são inúmeros desafios e foi muito difícil, por exemplo, a conclusão da minha graduação. Além de ir morar num campus distante da onde eu vinha, então eu fui parar numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu fui morar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, eu passei por situações bizarras, eu tive que. Eu fui pela fé, assim, né? Eu digo que eu vivo assim até hoje, mas deu tudo certo, eu consegui a transferência depois para o polo principal, que é de Niterói. Eu me mudei de cidade de novo, no mesmo curso, né? Mas como eu entrei já no meio do curso, entrei no sexto período, já existiam aquelas panelinhas, as pessoas já conheciam os professores dali, eu não conhecia, então na hora de escolher a grade, eu pegava os professores mais assim, sabe, bonzinhos, para dizer o contrário. Então, eu quebrei bastante a cara nesse período, assim, mas tudo foi aprendizado. Foram muitas noites em claro para poder dar conta, porque eu já fazia estágio, é, e eu estagiava em outra cidade, porque o polo principal não é na cidade do Rio de Janeiro, é na cidade de Niterói. Então, eu fazia Rio, Niterói, Niterói, Rio, enfim, todos os dias. E nesse processo também, antes de eu arrumar estágio, eu tive que vender de tudo mais um pouco na faculdade. Eu precisei vender bombom para poder pagar passagem. Depois, no final da faculdade, veio a pandemia. Eu precisei fazer rifa para terminar de pagar o aluguel, da república que eu morava. Enfim, muita gente me ajudou e, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tenho um ensinamento assim desse processo que eu aprendi porque no início da faculdade, quando você é muito novinho, você acredita que, para você alcançar o sucesso, você precisa ter muito dinheiro, você às vezes precisa deixar de ser quem você é, se tornar uma nova pessoa e tudo mais. Só que o que eu aprendi nesse caminho foi que você não precisa deixar de ser quem você é para você alcançar os seus objetivos. Inclusive, manter a sua essência é muito importante para você não se perder no processo. Então, isso é uma lição que eu carrego assim comigo, de verdade. E apesar de tudo, eu consegui depois o estágio que eu sempre sonhei desde o meu primeiro período, que era trabalhar num escritório de ambiental de grande porte. É, no caso, eu estagiei na prática ambiental de um escritório de grande porte, fiz iniciação científica, participei de vários grupos de pesquisa, alguns eu participo até hoje. E como você tinha falado no começo lá, tiveram as premiações também. Na graduação, eu ganhei duas premiações, uma de reconhecimento acadêmico da UF e uma outra é sobre a melhor tese de alunos de graduação, que é o Prêmio Juliana Santilli, do Instituto por um Planeta Verde, que fica em São Paulo. Inclusive, esse instituto depois, atualmente eu estou no mestrado, estou terminando o mestrado, estou no final do segundo ano, e tive o privilégio também de ser contemplada com um prêmio na categoria de estudante de mestrado, no ano passado. Então, eu tenho muita gratidão ao Instituto Planeta Verde, para o Planeta Verde, porque incentiva e motiva muito
os estudantes e pesquisadores na área do direito ambiental a continuarem engajados na causa, e isso prepara essas pessoas, como também me ajuda na minha preparação para o mercado de trabalho, para a prática, sabe? E é isso, a educação ela mudou a minha vida. Eu acredito realmente que a educação ela é o principal instrumento de transformação social das pessoas. E o que eu deixo dessa experiência que eu tive para vocês é que assim, vai parecer difícil, mas não importa o quão difícil pareça, importa de verdade o quanto você quer aquilo. Então, sonha, realiza e alcança aquilo que você deseja. Que demais, Ana. Nossa, assim, maravilhosa. Então, na verdade, são 3 prêmios, tá certo, eu falei correto. São 3 prêmios, incrível. E você tinha me contado sobre uma metáfora, eu fiquei super curiosa. Conta pra gente que metáfora é essa. Ah, claro. Bom, eu costumo dizer que eu sou como uma fênix, porque, bom, primeiro tem que explicar o que que é uma fênix, porque muita gente não sabe, mas fênix é uma criatura da mitologia grega que ela possui a capacidade de renascer das próprias cinzas. Tem uma lenda mitológica grega que fala que a fênix é um pássaro de fogo que ele vive por séculos antes de se consumir em chamas e aí ele acaba renascendo das cinzas dele. É um ciclo de morte e renascimento que simboliza muito a questão da renovação, da imortalidade. E vou até abrir algo muito pessoal meu, mas que acho que vai ser engraçado. Eu tenho, sabe aquelas bonequinhas que são articuladas de madeira? Que você Sim. consegue mexer todos os. Exatamente. Eu tenho um bonequinho desse, uma bonequinha articulada, e eu coloquei o nome dela de Fênix. Ela fica na mesa do meu trabalho. Toda vez que eu tô diante de um desafio, eu olho para ela e eu penso que eu tenho que ser como uma fênix, que eu vou passar pela transformação interna, que eu vou superar as dificuldades, que eu vou ressurgir mostrando força, coragem e sabedoria. Então, eu recomendo a vocês a procurarem ser como uma fênix, porque o ser humano ele é muito visual, então é muito bom poder tentar materializar isso, não necessariamente precisa ser da mesma forma, mas de repente com post-its, com é, alguma forma que deixe mais visual para você, coisas que te inspirem, sabe? Porque isso foi é uma ferramenta que eu utilizo todos os dias da minha vida e me ajuda assim muito para executar as coisas da melhor maneira possível. Ai, foi ótimo. Você falou, eu até lembrei que eu também tenho uma aqui, que é um quadrinho, mas que fala sobre se você consegue sonhar, então você consegue fazer. Aí ele fica aqui também Que estampado nos momentos de incrível! desafio para eu olhar e me inspirar, né? E a gente seguir em frente, porque a gente sabe que não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não tava ainda trilhando, né, essa caminhada. E vamos contar que é gostoso, né, trilhar essa jornada. É gostoso olhar para trás Muito. e ver todas as superações que a gente tem consigo próprio. Muito, muito, muito legal mesmo, adorei ouvir. E me conta uma coisa, tem algum livro, alguma dica para dar? Tenho. Eu vou Além, primeiro além da dar. bonequinha articulada com o nome de Fênix. Sim, além da gente fazer a materialização, né, de coisas que podem nos inspirar e auxiliar nisso, eu tenho 3 livros para indicar para a vida, que eu separei aqui. O primeiro é A Cultura da Excelência, que eu li quando eu era adolescente ainda, e me inspirou a procurar fazer o meu melhor possível, sabe? Sempre, não para competir com ninguém, não para competir comigo mesmo, mas ao mesmo tempo para poder dar aquela melhor versão que eu tenho de mim sempre, para não me arrepender depois que eu não fiz o melhor que eu poderia. Enfim, A Cultura da Excelência é um livro que eu recomendo. O outro é O Jeito Harvard de Ser Feliz, porque explica como as pessoas que são mais positivas, que buscam a felicidade, elas acabam tendo resultados muito positivos e elas conseguem as coisas com mais facilidade no decorrer da vida delas. Então, é um outro livro que eu indico assim para a vida. E por último,
É o livro A Liderança da Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso, porque eu não falo de liderança para só liderar pessoas. Para você ser um líder, primeiro você tem que saber se autoliderar. Então, eu entendo que é importante a gente buscar conhecimento sobre liderança, mesmo se a gente não quer liderar pessoas, entendeu? Saber sobre liderança é muito mais importante do que. É importante para além das pessoas que querem ser líderes de outras pessoas, que querem ser gestores de outras pessoas, porque a gente precisa saber se autoliderar. E quanto aos conselhos, eu separei aqui alguns que eu levo também assim para a vida. Um que é muito importante falar é para você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e da sua saúde espiritual. Porque assim, nós somos seres humanos. Se até as máquinas elas precisam de manutenção, quem dirá nós, né? Então, é importante a gente cuidar da saúde. Não adianta a gente viver a vida só pensando em profissional, profissional, trabalho, trabalho. Tudo é uma questão de equilíbrio e a gente precisa estar com a nossa saúde bem para poder equilibrar e rodar todos os pratinhos. E isso é um conselho que eu gostaria de ter ouvido há alguns anos atrás e que hoje em dia eu corro muito atrás de cuidar sempre da minha saúde física, mental e espiritual. Um outro conselho é sobre a pessoa estar aberta ao novo. Por que estar aberta ao novo? Porque você precisa estar sempre disposto a aprender, a enfrentar novos desafios, a aproveitar assim as oportunidades que aparecem, porque se você não fizer, vai vir outra pessoa e vai fazer. Então, esteja disposto ao novo para que você permita que o novo chegue para você também, que você tenha novos aprendizados e que você aproveite as oportunidades que aparecem na sua vida. E a terceira dica, assim, que eu levo comigo para a vida é a questão de ter um propósito. Não adianta nada você viver querendo fazer acontecer e você não ter um propósito de vida. Você pode não saber o que você é, quer da sua vida para todo sempre, porque a gente é uma metamorfose ambulante, né? Então, nós sempre vamos estar em desenvolvimento, sempre vamos estar nos transformando. Mas é importante a gente ter um propósito maior, mesmo que esse propósito venha a mudar ao longo do tempo, porque é através desse propósito que a gente vai construir bases para a gente alcançar e fazer a questão da realização da nossa vida e não viver só no campo dos sonhos. Então, esse propósito ele precisa vir alinhado junto com a organização, com o planejamento e com a execução, porque precisa fazer para aprender muita coisa, né? A gente estava até conversando sobre isso um pouco antes de começar o podcast, né, Lu? E é isso. Maravilha. Eu anotei as dicas de livros e as dicas, porque acho que não tem idade para a gente receber dicas e fazer revisão da nossa carreira, enfim, nos nossos hábitos. Eu acho que essa coisa da saúde é essencial. Eu também queria ter recebido esse conselho antes, né? Hoje eu já cuido há um tempinho, né? Mas é super importante mesmo a gente olhar para o todo, né? Porque de fato a gente está sendo bombardeado por vários pratos, né? Profissional, pessoal, e se a gente não olha com carinho, né, para a saúde, não olha para si, né, não tem autoconhecimento, a gente não consegue fazer mais nada. Então, achei ótimo, propósito incrível. Eu aprendi a trabalhar com propósito no Alicerce, né? E o propósito move muito, e todo mundo que você conversar dentro do Incrível. Alicerce, você vai ouvir sobre propósito e sempre o mesmo propósito. Então, compartilho muito. E estar aberta ao novo é essencial, assim. Então, acho que são ótimas dicas para quem está ouvindo. Eu anotei os livros, fiquei super curiosa para conhecer. E aí, adentrando um pouquinho mais na nossa temática, né, sobre lideranças femininas, queria que você contasse um pouquinho o que você pensa sobre essa temática, como que você se vê dentro dessa temática, né, como uma liderança feminina em SD, né? Então, queria começar aqui esse assunto incrível, te ouvindo sobre. Claro, vai ser um prazer aqui. Bom, sobre a liderança feminina na temática ISD, eu
Vou primeiro só contextualizar, né, que o ESG é o Environmental, Social and Governance, e que é a parte do meio ambiente, social e da governança, e que tem a questão de se referir ao papel crucial de mulheres desempenharem ao liderar e ao influenciar as práticas e as políticas relacionadas à sustentabilidade e responsabilidade corporativa. E isso focando no pilar do ESG, né, que é a parte das questões ambientais, sociais e de governança. Essa liderança ela não se restringe apenas a posições executivas ou de gestão dentro do mundo, né, de empresas, mas também inclui mulheres que estão atuando nas organizações não governamentais, nas entidades governamentais, nas comunidades e também nos movimentos sociais. Então, antes de entrar na questão do tema de forma mais aprofundada, é importante a gente deixar claro que essa liderança feminina no SD, ela não está restrita só ao mundo das empresas e daquele corporativo específico, sabe? Posso continuar falando aqui sobre as dificuldades que são enfrentadas Sim, e tudo sim, me mais? conta tudo, me conta dos desafios. Bom, eu tô nesse mundo também, mas eu sei que tudo que você vai dizer a gente vai compartilhar muito, trocar figurinhas, mas quero muito te ouvir, que você conte um pouco sobre os desafios, e também sobre as conquistas, né? A parte boa de tudo isso. Ah, claro, eu vou trazer também essas conquistas, os benefícios de ter a liderança feminina na parte do ISD. Bom, primeiro, em relação aos desafios, eu vou trazer aqui os principais que eu identifiquei, né, ao longo desse período que eu trabalho com a parte de ISD, sustentabilidade, enfim. E o primeiro é a questão da subrepresentação em posições de liderança. Por mais que haja um crescente reconhecimento da importância da diversidade de gênero e da ascensão da mulher na liderança, né, elas ainda estão sendo subrepresentadas, tanto nas posições de alto escalão, quanto em relação às organizações privadas, quanto públicas. Se você parar e olhar, nós mulheres estamos subrepresentadas quando se trata de posições de liderança. E isso traz a consequência de uma limitação em relação à nossa capacidade de influenciar decisões que sejam estratégicas e que possam, de fato, promover as mudanças significativas em questões de ESG. Achei ótimo. O, se- Achei ótima essa isso é. colocação. Essa é uma coisa que a gente não vivencia aqui dentro do Alicerce, mas é algo que eu ouço quase que diariamente dentro das empresas. É quase como quando a gente fala de diversidade, o top um das empresas ainda é fazer ali a distribuição, né, enfim, quando você fala de cargos, né, trazendo gênero, né? A gente consegue ter um pouco mais de igualdade quando a gente fala de primeira liderança, mas conforme isso vai sendo escalado, vai subindo, a nossa participação vai sendo minada, né? E é isso, a gente participa cada Exato. vez menos das decisões estratégicas. Então, esse é o ponto crucial. E quando a gente fala de diversidade, a gente está falando só de gênero ainda, né? Porque quando a gente começa a falar de diversidade racial, a gente começa a falar de inclusão, a gente começa a falar de LGBTQIA+, a gente diminui isso ainda mais. Então, a gente ainda está falando sobre gênero, né? É um absurdo isso, mas enfim. Queria Pois é. comentar. Não, ótimo comentário, extremamente pertinente, e eu concordo muito com ele. E outra dificuldade também que eu identifiquei é a questão dos estereótipos de gênero. Líderes femininas, a gente acaba enfrentando muito a questão dos estereótipos de gêneros que questionam a competência simplesmente pelo fato de sermos mulheres e estarmos procurando ocupar cargos que são tradicionalmente ocupados por homens. Então, algumas áreas que isso acontece são as áreas de finanças e a área de ciências ambientais, que são áreas fundamentais e totalmente conectadas com o mundo ESG.
Eu não tinha a Então, menor isso ideia acaba de que a minando. área ambiental também estava nichada. Finanças eu já Sim, sabia, agora ambiental tô ouvindo a primeira vez. porque Chocada. muito da parte ambiental é uma parte técnica prática e muito se vem da questão de, por ser mulher, ela não vai ter a força ou a capacidade física para poder aguentar os trabalhos de campo, por exemplo, da parte ambiental, entendeu? E isso pode acabar, né, minando muito a questão da autoridade e a eficácia da liderança feminina. E outro tópico que eu, assim, percebo é a questão do equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Isso eu tenho até mais propriedade até aqui para falar, porque é uma pressão muito grande para poder equilibrar a questão da responsabilidade profissional com as obrigações familiares, pessoais, especialmente para as mulheres que são líderes, porque essa é uma dificuldade que ela é muito vista, principalmente pela falta de políticas públicas e de apoio, assim, por exemplo, como licença parental flexível e opções de trabalho remoto que poderiam permitir que mais mulheres cheguem à questão da liderança, sabe? Principalmente nessa área do ESG. E eu falei que eu tenho uma questão maior de propriedade para falar nisso, porque eu já passei por trabalhos, e um desses trabalhos, a liderança, que era masculina, virou para mim e falou que eu não conseguiria dar conta, da minha casa, do trabalho, do marido e do mestrado. Então, assim, Isso quando eles não eu. perguntam se você tem filhos, né? E se você pretende É, ter. Que aí é. Olha, sinceramente. exatamente. Assim, eu fiquei muito indignada mesmo, sabe? Que em pleno século XXI ainda ficam. Eu duvido que eles fariam essa pergunta se fosse para um homem. Só pelo fato de eu ser mulher, de eu ser casada, de eu ter as atribuições, né, da vida profissional e pessoal, enfim, familiar, eu fui questionada quanto a isso e duvidaram da minha capacidade e do meu potencial, sabe? Bom, não é onde eu estou trabalhando hoje, só para deixar claro. Que bom, que bom. Fico feliz, porque isso é muito É, frustrante, muito. muito, muito, exatamente. Bom, outro tópico, para não me alongar muito aqui, é a questão do acesso limitado à rede de apoio e mentoria. São poucas redes profissionais que são, de fato, é, fortes para poder apoiar as mulheres e fazer uma mentoria no desenvolvimento delas para enfrentar barreiras e, de fato, conseguir acesso, a oportunidades de crescimento profissional, sabe? Para que, de fato, elas tenham um conhecimento da sua capacidade e ferramentas para poder conseguir alcançar esses cargos de liderança dentro do SD e promover as agendas do SD. Eu tenho algumas amigas que passaram por situações, por exemplo, de gestação, e na hora de retornar, elas foram demitidas após o período, né, de estabilidade ali, pós-licença, simplesmente pelo fato delas serem mulheres, delas terem, não terem tido a rede de apoio que deveriam ter. Por exemplo, existem empresas que dão auxílio creche, e isso permite com que aquela mãe, aquela mulher, ela possa continuar sendo a profissional que ela é mesmo após a maternidade, porque a maternidade ela não vai inviabilizar, ela não vai diminuir a capacidade de uma mulher, não vai diminuir a capacidade profissional. Ao contrário, ela ainda Muito pelo pode contrário. trazer uma série de benefícios, principalmente no que tange a questão de relacionamento, que ela não tinha desenvolvido antes de ter o seu filho ou a sua filha, sabe? Exato. E Tem várias habilidades, né? Habilidades comportamentais que são desenvolvidas durante a maternidade e que são benéficas ao mercado, né? Assim, gestão de tempo, né? Prioridades, relacionamentos. Então, tem vários benefícios, né? Em você
em você ser mãe, né? É que a gente ainda está discutindo ainda o papel de uma mãe e de um pai, né, dentro do mercado de trabalho, né? Quando a gente fala, por exemplo, de rede de apoio, a gente está falando de 11 milhões de mães solos, né, no Brasil. Então, são muitas questões sociais ainda, né, que envolvem ali, né, o próprio patriarcado e, infelizmente, afetam muito, né, o mundo corporativo, e isso vai se retroalimentando, né? Se as mulheres não têm renda, elas ficam em relações abusivas, e isso vai virando, né, um ciclo, né? E a gente não sai nunca de ainda estar no século XXI discutindo sobre gênero. Exatamente. Eu concordo, exatamente isso. E ainda nessa questão de gênero, tem também o fato do financiamento e dos recursos para projetos que são liderados por mulheres, especialmente startups e na questão do setor social e ambiental. Muitas vezes as mulheres enfrentam dificuldades para obter esses financiamentos, os recursos, né? Porque os investidores e financiadores, eles acabam, por uma questão, pode ser até consciente ou inconsciente, ter a questão de gênero, e isso afeta na alocação dos recursos para as iniciativas que são lideradas por mulheres. Então, isso é muito importante a ser destacado. Às vezes, não existem muitos projetos que são liderados por mulheres na temática, nas áreas do ISD, porque elas não conseguem financiamento e recursos para poder fazer esses projetos saírem do papel e tocar. Então, isso é um ponto que eu queria trazer, porque é um desafio muito grande a ser enfrentado dentro da liderança feminina na temática do ISD. E eu tenho mais dois tópicos que eu vou falar bem rápido aqui. Um é sobre a questão da resistência à mudança. A implementação de prática ISD muitas vezes requer mudanças significativas na cultura organizacional e nas operações das empresas. E as líderes mulheres, elas enfrentam resistência de certos stakeholders internos, externos, que são ou céticos ou resistentes mesmo à questão da mudança, especialmente se essas práticas que essas líderes querem trazer desafiam o status quo, desafiam o que já existe na prática. Se for algo novo, é muito difícil elas conseguirem a implementação, porque existe essa resistência por líderes homens, pela questão dos stakeholders, tanto interno quanto externo, em acreditar que aquela mudança pode ser benéfica, que ela vai trazer resultados, frutos e ser eficiente para aquela empresa, para aquele investimento. E por último, a questão do impacto emocional. Eu não poderia deixar de falar disso, porque a liderança feminina, ela inclui esforços em questões sociais e ambientais, muitas vezes que têm desafios significativos e que são urgentes, né? O ESG, ele não se trata de uma temática que é para o futuro. É para agora, é para ontem. É algo que é urgente, que precisa acontecer, precisa ter um impacto e precisa ter a questão também que essas líderes mulheres elas possam se sentir particularmente afetadas por uma pressão, né, de fazer diferença, ao mesmo tempo que elas lidam com todas essas dificuldades que eu trouxe. Porque a cobrança por ser mulher, ela acaba sendo muito maior do que se ela fosse do gênero masculino. Então, tem também todo o impacto emocional de lidar com situações que são sensíveis, urgentes e latentes, e ainda tem toda essa questão de gênero por trás que a mulher precisa lidar e que os homens não precisam. Então, assim, para superar essas dificuldades, na minha opinião, é muito importante que tenha uma promoção de ambientes que sejam mais inclusivos, mais igualitários,
que ofereçam um suporte através de políticas organizacionais que essas políticas elas possam, como é que eu posso explicar? Que elas reconheçam de fato as necessidades específicas das mulheres e que elas incentivem é, a diversidade em todos os níveis da liderança, não só para a liderança lá do baixo escalão, mas para a alta liderança também, porque a liderança feminina ela precisa acontecer e ela precisa acontecer para ontem. Eu vou trazer também as benesses de ter uma liderança feminina e vai justificar o porquê disso. Bom, você quer falar alguma coisa, Luana? Eu posso seguir aqui. Ah, tá ótimo. Eu tô ouvindo aqui super atenta, porque tudo que você trouxe é, vai muito de encontro, na verdade, com qualquer cargo de liderança feminina, não só para SD, mas todos os cargos estão um pouco nessa linha, e é tudo muito mascarado através do patriarcado, né? Então, acaba sendo um ciclo. E essa coisa do emocional é algo muito forte, né? Porque você precisa ser muito resiliente. Porque são muitos e muitos aspectos que você precisa superar para se manter firme nessa posição. E você não pode nem demonstrar fraqueza, porque essa é uma das premissas das quais né, embasam ali, né, argumentos relacionados às suas potencialidades. Então, foi perfeito sua colocação. Eu concordo, verdade. Ainda tem essa questão de não demonstrar a fraqueza, que é algo que é do ser humano, né? Todos os seres humanos têm as suas fraquezas, têm as suas limitações, mas em especial as mulheres não podem demonstrar a fraqueza por conta da cultura do patriarcado de que a mulher é o sexo frágil. Não, não necessariamente. Nós somos fortes e nós vamos conseguir conquistar muitas coisas. E nós temos muitos benefícios para trazer para o mundo corporativo, para o mundo é, business, enfim. Sobre a questão dos benefícios, eu trago aqui que a diversidade do pensamento, ela acaba sendo muito presente quando tem a mulher como líder, porque as mulheres, elas trazem experiências de vida e pontos de vista para tomadas de decisão que são muito ricos no que tange a questão da criatividade, da estratégia. Elas pensam diferente, né? Dos homens. E isso pode levar a ter soluções que são mais inovadoras, mais eficazes para os desafios do mercado, que são muito complexos, né? Outro benefício é a questão do desempenho financeiro, porque existem estudos de Harvard que mostram que as empresas com maior diversidade de gênero, elas alcançam posições que tendem a ter maior desempenho financeiro no próprio mercado. E a diversidade na liderança, ela está muito associada com a questão de uma maior inovação e compreensão ampla do mercado e dos clientes. A melhoria também da questão do clima organizacional, porque a liderança feminina, ela frequentemente ela promove, né, um ambiente de trabalho que é muito mais inclusivo, muito mais colaborativo e que isso vai fazer uma satisfação, que tem uma satisfação melhor, uma produtividade melhor dos funcionários. E também a questão dos modelos de liderança que sejam inclusivos. Mulheres líderes, elas servem como modelo e inspiração para outras mulheres e para outras meninas. Então, é preciso ver para você poder ter essa inspiração. É preciso que seja incentivado a essas mulheres a buscarem as suas próprias ambições de carreira, de liderança. E isso é fundamental para poder quebrar um teto de vidro, né? E reduzir essa disparidade de gênero que acontecem em posições de liderança em relação a longo prazo. Outro benefício em relação à resposta das demandas sociais, porque assim, as organizações é, com liderança feminina, elas estão mais alinhadas às crescentes demandas sociais que vêm surgindo na questão da equidade, da inclusão.
e isso pode melhorar ainda mais a questão da reputação da empresa e fortalecer a sua marca no mercado. E um outro ponto que eu trago aqui em relação à governança e à ética, porque existem estudos que sugerem que as mulheres na liderança elas podem contribuir para uma governança corporativa mais forte e com práticas éticas, por ter uma tendência de enfatizar a responsabilidade social e a sustentabilidade, que isso é feito muito mais pelas mulheres do que pelos homens. E a questão também da resolução dos conflitos, estilos de liderança feminino, muitas vezes eles incluem uma forte questão da empatia, da colaboração. E essa questão da empatia, da colaboração, da sororidade, isso tudo também é muito mais latente na mulher, né? Que são habilidades cruciais para que haja resolução de conflitos de forma efetiva dentro das organizações. E não só dentro, como advogada ambiental, eu vejo isso fora também, pela questão dos conflitos com as comunidades tradicionais que acontecem em relação à instalação de empreendimentos, ou exploração de algum recurso mineral, natural. Então, é muito importante que tenha essa questão da diversidade de gênero dentro dessa perspectiva de resolução de conflitos, porque existe uma série de habilidades que são importantes para que haja uma facilidade na hora de haver uma resolução dos conflitos. Tem também a questão da perspectiva do cliente, porque o público feminino é um consumidor de serviços, de produtos, e se você tem uma mulher constituindo a liderança, né, que participa de tomadas de decisões, ela vai conseguir trazer para aquela empresa uma visão, principalmente do cliente daquela empresa. Então, você consegue fazer o alinhamento das necessidades, dos desejos desse importante segmento de cliente com aquilo que aquela empresa apresenta de produto ou de serviço para aquele mercado. Então, consegue fazer um match ali muito bom, muito próspero, né? E Não, por e fim, eu trago assim, aqui. Pode não, falar. eu acabo não comentando muito, porque senão eu te interrompo o tempo todo, mas somos metade da população, praticamente, né? Existe um equilíbrio ali, né, populacional de gênero. Então, não faz o menor sentido a gente não ser representada dessa forma dentro das corporações, né? Seja por diversidade, né, como você comentou, de pensamento, seja por habilidades que se complementam às habilidades, né, de homens, e seja por serem consumidoras, né? É uma simples representação, né, do mundo social dentro das corporações, né? A gente fala disso para gênero, a gente fala disso para raça, a gente fala disso para inclusão, né? Não faz o menor sentido a gente continuar concentrando as tomadas de decisão em um estereótipo de pessoa, né? Em um tipo de pessoa, né? E não incluir todas as outras que são impactadas por isso. Eu amei essas colocações. Ai, que bom. Pode me interromper, fica à vontade, porque na verdade você não interrompe, você contribui aqui, tá? Fofa. De verdade. O último benefício assim que eu gostaria de trazer é a questão da promoção da igualdade de gênero, porque com a liderança feminina no mundo do IFD, ela promove essa presença das mulheres em posições de liderança, vai promover a questão da igualdade de gênero não apenas ali dentro das organizações, mas também dentro da sociedade como um todo, porque elas vão ser detentoras também de maior poder econômico, então elas vão poder auxiliar no desenvolvimento social e econômico de forma mais equitativa, sabe? Então, esses são os principais benefícios que eu identifiquei, né, com um pouco da minha trajetória, e é isso. Ai, não, foi ótimo, foi ótimo. Acho que essa discussão, ela poderia ir longe, e quanto mais a gente traz a representatividade para dentro das corporações, e aí falando não só das áreas de SD, mas de todas as outras áreas, né, o próprio reflexo, isso se torna um reflexo da sociedade e a gente começa a mudar a cultura, né? A gente começa a parar de olhar a mulher como, né, um ser
a parte, né, da sociedade com problemas únicos dela, e os problemas delas passam a ser problemas da sociedade, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre licença, né, maternidade parental, isso deveria ser um problema único, não deveria ser um problema segmentado num gênero. Quando a gente fala de disparidade, equidade salarial, não deveria a gente estar falando sobre gênero, deveria estar falando sobre pessoas, né? No fundo, somos todas pessoas. Só que antes a gente começar a olhar para a gente como pessoas, a gente ainda precisa segmentar em gêneros, porque ainda as problemáticas se segmentam em gêneros. Então, o mundo ideal e utópico que a gente deseja alcançar é isso, a gente parar de olhar para pessoas de forma segmentada, né, e olhar para as pessoas de forma integral. E para isso a gente precisa, infelizmente, ainda segmentar isso, olhar para isso como algo separado e com carinho, né, para que a gente consiga em algum momento segmentar e olhar que nós todos somos diversos, né? Ninguém é igual a ninguém, né? E todo mundo contribui, né, à sua maneira, né, para a evolução, né, do próximo, da corporação, enfim, da sua área, entre outras coisas. E a gente precisa olhar com mais profundidade para isso, né? Eu, enfim, falaria disso até amanhã, assim. Eu amei, amei. E queria te perguntar agora, né, mais uma vez, dicas, conselhos que você daria para quem está ingressando aí numa posição de liderança, né, e é uma mulher, né, ou se considera como uma mulher, né, porque já que esses desafios são todos compartilhados entre todas nós, né, queria que você trouxesse aqui o que você daria de dica para quem está começando. Claro. Bom, eu entendo que precisa haver uma abertura de mercado para as mulheres, e isso precisa muito vir da alta liderança das empresas e dos stakeholders. Então, eu entendo que é necessário ter essa abertura de mercado para, a partir disso, as mulheres conseguirem chegar à liderança. Muitas já estão, mas ainda é muito pouco comparado ao número total, né? Então, a gente ainda tem um, um, uma grande caminhada, uma grande estrada aí a ser percorrida. E para as mulheres que já estão na liderança hoje, ou aquelas que estão pretendendo ingressar na liderança do PSD, eu entendo que é muito importante ter o diálogo para fazer com que haja um engajamento na empresa como um todo, não só daqueles colaboradores que são da área do ISD. É preciso que essas pessoas entendam o propósito por trás do ISD para que elas comprem essa ideia, porque não é só uma ideia, é um propósito. Então, é necessário que tenha esse diálogo, que ele seja construído por todos. Não é necessário criar pautas só específicas para falar do ISD, porque isso acaba até causando certa resistência por parte dos colaboradores. Então, eu entendo que a melhor estratégia seja incluir as pautas do ISD dentro das agendas que elas já estejam acontecendo dentro da empresa. Porque o ISD ele é fantástico e dialoga com diversos segmentos dentro do mundo corporativo. E a última dica que eu trago é em relação à persistência. É muito importante persistir. Estar à frente de uma liderança no mundo ISD é algo extremamente complexo e desafiador, ainda mais se tratando das mulheres. Então, preciso que a gente se reinvente, que a gente renasça das cinzas muitas vezes, e eu falo que a gente precisa ser como uma fênix, porque a gente vai precisar se reinventar, crescer por meio desses desafios de enfrentar a liderança feminina no que tange ao SD. Amei, amei. Foi ótimo. A gente, enfim, poderia ficar até amanhã falando sobre as temáticas. Essa Eu amo esse temática tema. é maravilhosa. É que a gente nem destrinchou cada temática, né? A gente praticamente deu uma pincelada em vários pontos e acabou não se aprofundando, porque não há tempo hábil para isso. Mas foi ótimo, Exato. espero que quem esteja ouvindo tenha gostado, se identifique, que agregue isso, né? Enfim, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu pensamento, nos seus hábitos. E é isso, e eu tô super grata aqui por essa conversa, Ana. Ô, Lu, Sempre deixa me só eu agrega trazer muito.
Deixa só eu trazer 3 livros que eu separei Conta. aqui para o pessoal sobre a questão da liderança feminina no ISD, porque eu acho que isso vai inspirar várias pessoas, várias mulheres que querem ingressar nesse mundo da liderança feminina no ISD. O primeiro é o Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e Vontade de Liderar, da Sheryl Sandberg, que é uma autora executiva do Facebook, e esse livro vai discutir os desafios que são enfrentados pelas mulheres no ambiente de trabalho e como superar para alcançar posições de liderança. Então, esse livro ele traz estratégias para você chegar lá também, entendeu? Não é só quando você já está lá e você precisa resolver a situação. Outro livro é Empresas Humanizadas, Pessoas, Propósito e Performance. Esse livro ele vai trazer a questão da ideia de substituir o lucro por uma paixão e propósito e como as empresas elas podem criar um mundo ainda melhor por meio de ações e decisões que sejam conscientes e que incluam a proteção do meio ambiente e a criação de ambientes de trabalho que sejam saudáveis. Entra também na questão da saúde mental nesse livro e tem tudo a ver com o que foi falado aqui hoje. E o último é sobre, o nome é Economia Circular, conceitos e estratégias para fazer negócios de forma mais inteligente, sustentável e lucrativa. Esse livro é da Catherine Whitman, que apresenta a economia circular como uma alternativa de modelo de consumo e propõe uma mudança sistêmica para poder minimizar a destruição de ecossistemas e tudo mais. Então, esses são os 3 livros que eu recomendo para quem quer enfrentar esse desafio da liderança feminina no ISD. E é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a ti, a Lina, pelo convite, a Alicerce Educação, a todos da equipe do Alicerce Educação, e passar meu contato aí também. Meu LinkedIn é Ana com 2 N, Pinage, com G, que vocês vão me achar. A mesma coisa no Instagram. Se quiserem, o meu arroba é Ana com 2 Ns, lu.pb. E o que precisarem, eu estou realmente à disposição. Amei, Ana, amei, foi ótimo. E eu amo o conceito de movimento circular. Eu tenho certeza que quem for ler também vai amar. E eu anotei, inclusive, as dicas de livros, porque eu também tô em constante aprendizado. Amei, amei muito. Obrigada, obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter topado esse convite e até mais. Tá bom, quem agradece sou eu, viu? Até breve. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.